Maria! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Padre Lúcio Sesquim. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu faço esse convite para você. Se inscreva, não custa nada. Se inscreva ali embaixo, ative o sininho com as notificações e aí você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos novos que forem aparecendo, que a gente vai produzindo com o maior carinho para você. Hoje eu vou esclarecer uma dúvida que, mesmo que a gente explique algumas vezes, é sempre bom reforçar. Hoje eu vou aprofundar com você sobre a Igreja Maronita. Muitos perguntam, Padre Lúcio, mas o que é de fato a Igreja Maronita? Não é a Igreja Católica? Por que nome Maronita? É uma outra igreja? Meus amigos, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja verdadeira deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, é uma só. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma união de famílias, de 23 ritos. Como assim, Padre Lúcio? Eu conheço só aquela igreja na qual eu vou no meu bairro, na minha paróquia, que é a missa celebrada na língua em português. Não é essa missa que é celebrada no mundo todo? No mundo todo, não. Em algumas partes do planeta, a missa, o sacrifício da Eucaristia, é celebrado de uma outra maneira, como por exemplo no Líbano. Então, para que você compreenda, 23 igrejas autônomas, um termo que em direito canônico é chamado de sui iuris, igrejas sui iuris, formam a Igreja Católica Apostólica Romana. A Santa Missa que você conhece no rito romano, no qual eu também tenho autorização para celebrar, é uma igreja, é a Igreja Latina, ok? E na Igreja Latina, você já conhece a missa, ela é mais amplamente conhecida no mundo todo. Você fala, por exemplo, no Brasil, Senhor esteja convosco, a resposta é, Ele está no meio de nós. É assim em todas as partes do mundo? A liturgia é assim em todo local, Padre Lúcio Sesquim? Não, não é. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você disser, na Europa, o Senhor esteja convosco, mantém-se a forma antiga da resposta. Não é Ele está no meio de nós. A resposta é, e com o teu Espírito. Essas modificações litúrgicas ocorreram e em cada região pastoral a conferência local adaptou a liturgia de modo com que os fiéis pudessem participar mais ativamente. Existem lugares então que conservam uma forma mais antiga, outros locais, como no Brasil, adaptaram. Ele está no meio de nós. Essa é a forma correta no Brasil, da forma ordinária. Estamos falando da forma ordinária do rito romano. A forma extraordinária do rito romano é a missa tridentina, que eu também gosto muito, tem o seu valor enorme. A missa tridentina também é uma das riquezas da Igreja Católica. Tudo isso faz parte da Igreja Latina. Agora, entre as igrejas orientais, no Líbano, aconteceu o seguinte: por volta do século IV e V, nessa época, ocorreu uma briga de ideias, uma briga inclusive de fé dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E sempre que houve uma briga, sempre que houve um conflito de ideias de fé, o que é convocado? É convocado um concílio. O concílio mais recente que nós tivemos na Igreja Católica Apostólica Romana foi o Concílio Vaticano II. Mas eu me refiro agora ao Concílio de Calcedônia. Vejam, meus amigos, o que aconteceu naquele tempo. Estamos falando do cristianismo primitivo. No Concílio de Calcedônia, estabeleceu-se que nosso Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas, não só uma. As pessoas que achavam que Cristo tinha uma só natureza, pensavam que ele tinha somente a natureza divina, que tinha sido esta superior à natureza humana. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, e a Igreja define, é dogma, é verdade de fé. Não tem mais o que discutir. Nosso Senhor Jesus Cristo possui duas naturezas, a humana e a divina. E essas naturezas não estão em conflito. Essas naturezas não estão se confundindo. Aliás, elas vivem em perfeita harmonia, estão no Senhor, estão presentes em nosso Senhor Jesus Cristo em perfeita harmonia. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, não é que a natureza divina é maior que a humana. Não. Nosso Senhor se fez um de nós e
assumiu a nossa condição humana. Portanto, nesse período em que estava tendo muitas brigas, discórdias dentro da igreja, um monge chamado São Marum não estava gostando nada de ver divisão na igreja. E o que São Marum faz? Ele se retira daquela região onde ele vivia de cidades, no Oriente Médio, e vai para as colinas da Síria. Nessa região da Síria, também, que é um local muito próximo ao Líbano, você vai entender por que surgiu aí o rito maronita. Nessa região da Síria, São Marum mantém a fé da igreja de Roma. Então, São Marum está ligado estritamente a Roma. A maior característica da igreja maronita é ser fidelíssima ao Papa, ao sucessor de São Pedro. Se nós fôssemos elencar qual é a maior característica do maronita, eu diria o seguinte: o apreço, o apego ao Papa, a obediência incondicional ao Sumo Pontífice. A igreja maronita, portanto, de todas essas 23 igrejas, é a única igreja que nunca teve divisão. Nasceu católica, permanece católica, será sempre católica. Maronita, inclusive, se você chegar no Oriente e disser que é maronita, todos vão entender você como um fiel ao Papa. E é claro, então por isso, meus amigos, eu quero dizer tranquilamente para que todos compreendam, a igreja maronita é igreja católica apostólica romana e mais, é a única que nunca teve uma divisão dentro dela. Até na própria igreja latina, que nós temos o Santo Padre como nosso supremo líder, o Santo Padre é o líder da igreja em caráter universal, tanto no rito maronita, no rito melquita, no rito copto alexandrino, enfim, em todos os ritos e no rito latino, até na igreja latina houve uma divisão. Houve, por exemplo, com Lutero, houve, por exemplo, com Henrique VIII, e você conhece ao longo da história o protestantismo. Houve momentos em que a igreja se dividiu. Na igreja maronita nunca isso aconteceu, mas nós pagamos um alto preço por isso. Vejam o que aconteceu então para que surgisse ali o rito maronita. São Marum manteve a fé que ele havia aprendido com o Papa, se retira para as colinas da Síria e ali, depois de sua morte, cerca de 410 depois de Cristo, uma verdadeira comunidade tinha surgido e essa comunidade começa a seguir o carisma de São Marum. E essa comunidade então começou com a tradição no Monte Líbano, que é toda uma região, é muito próximo ali, Síria e Líbano, inclusive a Terra Santa, estamos falando do Oriente Médio. E ali, nessa comunidade do Líbano, as pessoas começam a viver segundo a regra de São Marum. Então, uma pessoa que participa de uma missa maronita pode comungar se ela é uma pessoa batizada no rito latino? É claro que sim. Como eu disse, você é a mesma igreja. É claro que a Santa Sé deseja que respeitem-se os ritos de cada local. É muito importante, porque a Santa Sé sabe da beleza que cada rito tem. Atrás de cada rito nós temos a história, nós temos a sucessão dos apóstolos. E o rito maronita, com certeza, nasceu com São Pedro. Vamos lá. Quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado e sido elevado aos céus, cada apóstolo foi para uma região do planeta. São Tomé, por exemplo, foi para a Índia. E São Pedro, que é o chefe dos apóstolos, São Pedro foi para Antioquia. Ali ele fundou a sua igreja, a primeira igreja, em Antioquia. Depois de passar alguns anos em Antioquia, São Pedro foi para Roma. E ali, provavelmente no ano 64 depois de Cristo, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E 3 anos depois, em 67, São Paulo apóstolo também foi martirizado, só que não crucificado, ele teve a cabeça decepada. São Pedro fundou a sua sé, ou seja, a sua comunidade em Antioquia. E essa comunidade era a que São Marum participava. São Marum, ele depois de ter se retirado para as montanhas do Líbano, com a fé que recebeu de São Pedro, com a fé que recebeu do Papa, o líder da Igreja Católica, ele não funda uma outra igreja. Ao contrário, ele encoraja as pessoas a viverem aquela fé. E ali nasce essa comunidade que vive o carisma de São Marum. Agora eu acho que você consegue entender
é mais ou menos parecido com a história de São Bento. São Bento, por exemplo, do qual eu sou muito devoto, nunca rompeu com Roma. São Bento, ele quer estar sempre unido ao Santo Padre, o Papa, mantém a fé católica apostólica romana genuína, intacta. E o que São Bento faz? Ele estipula uma regra, ora et labora, ou seja, reze e trabalhe. E as pessoas que vivem segundo o carisma de São Bento, segundo o jeito de São Bento, são pessoas que são chamadas de beneditinas. Assim como você tem os beneditinos, como você tem os franciscanos, os dominicanos, você tem também os maronitas. Só que no rito maronita existe uma coisa que eu particularmente acho muito bonita, uma coisa que é intocável. A forma de se celebrar manteve-se intacta. No rito maronita você tem a Santa Missa e, claro, ela é celebrada na língua de cada país. Se você está no Brasil, é claro que a missa vai ser celebrada em português. Se está nos Estados Unidos, vai ser celebrada em inglês. Se está na Itália, será celebrada em italiano. Mas a consagração é intocável. A consagração é sempre em síriaco aramaico. As mesmas palavras que Jesus falou na Santa Ceia. Isso para a igreja maronita, e eu prefiro dizer para o rito maronita, para não dar a entender que é uma igreja à parte, como você aprendeu até agora, não é uma igreja à parte, é uma igreja sui iuris, ou seja, é uma comunidade que mantém o seu próprio código de direito canônico, mas é uma comunidade que está submissa ao Papa. Submissa ao Papa. Quem é o líder máximo da igreja maronita, do rito maronita? O Papa Francisco, que, aliás, gosta tanto dos ritos orientais, que reafirmou o que disse São João Paulo II. A igreja deve respirar com 2 pulmões, um do Ocidente e um do Oriente. E repare que o Papa Francisco, nos últimos anos, nos últimos tempos, tem visitado muitos países de rito oriental. Não existe um rito que seja mais bonito do que o outro, ou que seja mais importante do que o outro. Vai depender da subjetividade de cada um. Você pode se identificar mais com um rito, mais com o outro. Eu, particularmente, me identifico muito com os 2 ritos que eu sirvo. Eu sou ordenado, eu pertenço à igreja maronita, mas eu também tenho autorização para celebrar a Santa Missa no rito romano, que é o rito do país em que eu nasci no Brasil. Agora, qual é o rito que você mais gosta? Isso é uma coisa subjetiva, mas seja qual for o rito, o sacerdote, por exemplo, o padre, ele é padre da igreja em caráter universal. É padre da igreja católica apostólica romana. Como você viu, essas 23 comunidades formam a Santa Igreja de Jesus Cristo, a Santa Igreja do Senhor. E esses ritos não foram inventados há 100 anos, há 200 anos. No caso do rito maronita, por exemplo, ele possui 1.600 anos aproximadamente de história e intacto. Ali você tem então as palavras que Jesus pronunciou na Santa Ceia, as mesmas palavras, e tem muito mais para falar sobre a Igreja Maronita. Qual é o número de fiéis? Hoje nós temos aproximadamente 3,5 milhões de fiéis espalhados ao redor do mundo. No Brasil você tem uma diocese maronita chamada de eparquia. Eparquia é do grego, é equivalente a diocese. Você tem no Brasil, você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, você tem na Itália, por exemplo, comunidades em Milão, em Roma. O Colégio Maronita permanece com o mesmo amor com que foi fundado em 1584. Então, eu espero que você tenha compreendido. A Igreja Maronita é uma comunidade de 3,5 milhões de fiéis que celebra a sua liturgia muito antiga, mantém-se intacta e pertence à Igreja Católica Apostólica Romana e é a única de todas as igrejas que formam a Igreja Católica Apostólica Romana que nunca teve divisão. E claro, se você quiser mais informações sobre a Igreja Maronita, basta você pesquisar também. A internet tem muito conteúdo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Se inscreva no canal do Padre Lúcio Sesquim, deixe seu joinha, seu like, que assim você sempre fica por dentro dos nossos assuntos e dos nossos vídeos. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, também Senhora do Líbano,
Desça sobre você e sua família a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!